E começa o Acorda Metrópolis desta terça-feira, falando sobre a audiência entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que se reuniram ontem para discutir a mega operação na capital fluminense, que deixou 121 mortos. Na última quarta-feira, dia seguinte à operação, Moraes mandou que Castro explicasse a ação e marcou a audiência. O ministro foi pessoalmente ao Rio de Janeiro e foi recebido por Castro no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado. O ministro é o relator temporário, da DPF das favelas, que monitora as ações policiais no Rio de Janeiro. E quem acompanhou de pertinho e vem acompanhando de bastante pertinho essa história toda da operação mais letal da história do Rio de Janeiro, a Letícia Guedes está aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre essa audiência. Muito bom dia, Letícia. Tudo certinho. Teve uma agenda cheia, assim como o Moraes, que participou de 5 audiências aqui no Rio de Janeiro. A gente esteve no Centro Integrado de Comando e Controle, chegamos lá por volta das 10 horas, e o Moraes chegou na companhia do Castro, de helicóptero, por volta das 10h50. Toda a imprensa estava lá, a expectativa era que depois da reunião a gente tivesse uma entrevista coletiva para que eles detalhassem os pontos tratados ali no encontro, mas na verdade tudo aconteceu sob completo sigilo. A gente aguardou em um auditório, a coluna apurou que nem mesmo os assessores das pastas que estavam ali com o Moraes puderam participar. Então, participaram da reunião Moraes, o governador, e integrantes da cúpula de segurança do Rio de Janeiro. Secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar, secretário de Segurança Pública e o PGE do Rio de Janeiro. Eles se reuniram nesta sala, como eu disse, os assessores não puderam participar, e a imprensa ficou ali na expectativa, mas infelizmente a gente não conseguiu conversar com eles. Foram 5 reuniões ao todo, a gente acompanhou todo esse tour pelo Rio de Janeiro que o ministro fez. Então, depois de se reunir com o Castro ali no Centro de Comando e Controle, eles seguiram para o Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça a gente foi para o Ministério Público, do Ministério Público a gente foi para a Defensoria Pública e, por fim, a gente esteve na Prefeitura. No fim da tarde, a própria assessoria do governador revelou alguns pontos do que foi tratado ali na reunião. Como você disse, o Moraes é o atual relator, temporário, após a aposentadoria do Barroso. Então, essa audiência já estava prevista justamente porque está dentro da DPF das favelas, a prestação desses esclarecimentos pós-operação. E foi isso que aconteceu. Segundo a assessoria do governador, ele repassou ponto a ponto tudo o que foi pensado, todas as decisões que foram tomadas na mega operação contenção. E na conversa ele declarou que os 117 suspeitos mortos foram opositores neutralizados. Então, Castro continuou ali com aquele posicionamento de que a operação foi um sucesso e de que aconteceu como devia. No Ministério Público, o Moraes esteve com o promotor, eles se reuniram e depois o Ministério Público passou um relatório para o Moraes com todos os pontos que foram levantados pelo órgão após a mega operação. Então, tudo que foi exigido pelo Ministério Público foi enviado em um relatório ao Moraes. A gente não teve detalhes do que foi conversado entre Alexandre e o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Como eu disse, a imprensa estava acompanhando tudo, mas a gente teve de ficar do lado de fora sempre. E esse retorno de saber os detalhes do que aconteceu, a gente ficou dependendo da assessoria. Quando a reunião do Moraes terminou com Paes, era por volta de 19h30, durou mais ou menos 1 hora ali, porque a agenda atrasou um pouco, e de lá ele já seguiu para o Centro de Comando e Controle novamente, onde ele pegou aquele helicóptero que ele tinha chegado no início do dia, ele seguiu para a base aérea no Galeão, e de lá ele já voou para Brasília de novo, assim como o Castro, que também tem agenda hoje em Brasília, e já não está mais no Rio de Janeiro. Há mais detalhes.
dos que foram presos, dos que foram mortos. A gente ainda tinha 2 corpos, porque dos 121, a conta é 117 eram de suspeitos, criminosos do Comando Vermelho, que entraram em conflito armado, né, troca de tiros com a polícia e foram mortos pela polícia. E dos 121, tem esses 117 que eram os criminosos, suspeitos, e tem 4 que eram policiais. Os 4, já muito rapidamente a gente tinha identificação e foram enterrados logo nos primeiros dias ali após a operação. Aí dos 117, 115 foram identificados também ali no final da semana e foram liberados para as famílias, inclusive de outros estados. E aí 2 ficaram sem identificação porque não tinham ali, né, identidade, não carregavam documentos, não apareceram registros deles ali na base de dados do IML, das polícias, e teve essa dificuldade. Mas agora esses corpos também já foram liberados, né? A gente ainda tem recebido essas últimas informações sobre todas essas pessoas que foram mortas e também sobre as pessoas que foram presas. Certamente você tem mais atualização sobre isso ou até mesmo a continuação daquelas últimas informações até ontem. Então, Nath, foi isso. Esses corpos, eles, como a gente disse, desde o primeiro dia, tinham muitos corpos em estado, assim, de difícil reconhecimento, podemos dizer. Tinham corpos que tinham um tiro, no rosto, enfim. Então, o processo de identificação não foi muito fácil. A polícia usou métodos avançados, como arcada dentária, digitais. Só que ocorre que esses 2 corpos que não haviam sido identificados até domingo à noite, que foi quando a coluna revelou em primeira mão a identidade desses 115 mortos, não foi possível realizar essa identificação nesses 2 corpos. A informação que a gente tem oficial da polícia é que são corpos masculinos, por isso também a gente conseguiu dar aquela exclusiva de que o corpo da Jaquinha do Comando Vermelho, que foi um nome que viralizou aí após a mega operação, não estava nessa contagem, não está entre os mortos, mas a gente não tem exatamente nome, sobrenome e informações sobre ficha criminal. Como eu disse, as coisas aqui estão acontecendo a todo momento, então as atualizações chegam ao longo do dia. Isso pode mudar hoje, mas por enquanto a gente ainda não tem essa informação. Foram identificadas são adolescentes e gente de até ali os seus 50, 55 anos, mas assim como a Letícia falou, os dados vêm sendo passados aos poucos, conforme as investigações vão seguindo e, claro, a Letícia e a Mirelle Pinheiro vão trazer todos os detalhes.